Café com Prosa, com Rafael Dutra. Atenção! Você que é cliente PCD, participe do PCD Day na Alma Jeep Barretos e aproveite as condições exclusivas para adquirir um Jeep 0 km. É neste sábado, dia 6 de abril, a partir das 9 horas da manhã. Participe e tire todas as suas dúvidas sobre o processo de PCD e saiba se você tem esse direito. Alma Jeep. Paz no Trânsito começa por você. O clube mais querido da região vai ficar ainda melhor. Conheça o novíssimo Rio das Pedras Aquapark. Futuras instalações com piscinas de ondas, rio lento, mega tirolesa, free fall e muito, muito mais. WhatsApp 17981501366. Rio das Pedras Aquapark. A sua família merece essa diversão. Descubra a magia da higienização de estofados com a Imperial Clean. Elimine sujeira, ácaros e bactérias, garantindo um lar saudável para a sua família. Restaure o brilho e as cores originais do seu sofá como se fosse novo. Cuide da saúde e do conforto de quem você ama. Oferta exclusiva. Contrate agora e ganhe uma lavada simples no seu carro. Acesse nosso site imperialcleanestetica.com.br e agende uma visita já. E aproveite! Imperial Clean, os melhores serviços para deixar sua casa limpa e confortável. Pareço bruta, mas guardo um punhado de sentimentos. Nesses grãos, já pisaram de mocinhas a touro bandido e gente tão devota por rodeio que ganhei a fama de sagrada. As minhas marcas carregam o peso de muitas histórias. Chão do templo da nossa cultura. Sou a terra que há em Barretos. Terra da nossa gente. Terra de emoções. Em 2024, o fenômeno country internacional Corey Johnson, Jorge Mateus e muitos outros artistas vão levantar poeira em nossa arena. Celebre a maior festa do peão de boiadeiro da América Latina. Barretos 2024. Terra de emoções. Beba com moderação. Você não quer ser esquecido, não é mesmo? Então, chegou a hora de anunciar com a Alfa Outdoors e Painéis. A Alfa é líder no segmento de mídia exterior em Barretos e região. Ligue agora e anuncie com a gente. Alfa Outdoors e Painéis. Nosso negócio é divulgar o seu. 17982026555. Café com Prosa, com Rafael Dutra. Olá, boa tarde Barretos, boa tarde região. Estamos iniciando mais uma edição do programa Café com Prosa, aqui pela Rádio Jornal 88.7 FM. Eu sou o Rafael Dutra e sigo com vocês até às 6 horas da tarde. Lembrando também aos ouvintes que esse programa você pode ouvir pelo Spotify, você pode acompanhar também pelo YouTube, pelo Facebook da Rádio Jornal e também pelas plataformas digitais do Rafael Dutra. Hoje aqui comigo sempre ele, o nosso operador de som, a voz mais doce da Rádio Jornal, Adilson. Muito boa tarde para você, viu, Rafael? Boa tarde. Como tem passado? Graças a Deus, passei muito bem esses últimos dias. Esse final de semana foi maravilhoso. Orei bastante, fui na igreja. Amém. Então foi um final de semana muito bom. Muito bom. E também participando dessa edição desse programa, Ronaldo Dutra. Boa tarde, Rafael. Boa tarde a todos os ouvintes da rádio. E boa tarde para todos os nossos convidados. Bem, pessoal, na edição de hoje nós vamos falar sobre política, sobre educação. Nós temos dois convidados super especiais. Primeiro eu vou começar por ela, né? Lúcia Parreira, que é coordenadora do Colégio e da Faculdade Barretos e também presidente do Conselho Municipal de Educação. Lúcia, para os nossos ouvintes, quem é você? Boa tarde, Rafael. Boa tarde a todos os ouvintes da rádio. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou uma militante, eu falo que eu sou militante na área da educação, graduada em pedagogia, em educação física e em direito.
e atuo na educação básica há mais de 20 anos e também na educação superior há 16 anos. Fui servidora pública aqui no nosso município e atualmente estou lá formando a equipe junto com o Colégio Barretos, junto com a nossa criançada, né, do colégio, com as famílias e também lá na Faculdade Barretos. Então, vou completar agora 1 ano, daqui uns meses, no colégio e um pouquinho mais de 1 ano já na Faculdade Barretos. E também estou no 2º mandato da presidência do Conselho Municipal de Educação, daqui da nossa cidade, onde eu tenho a alegria de, juntamente com os membros eleitos pelos segmentos, compor o órgão tão importante da cidade de Barretos, que reúne profissionais das diversos campos de atuação da educação, seja do campo público quanto privado, dos níveis de educação previstos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, tanto na educação básica quanto na educação superior e também nos espaços não formais. Ou seja, o Conselho ele tem esse papel e agora nós estamos, né, num momento extremamente importante, porque estamos iniciando as reflexões, as discussões sobre o novo Plano Municipal de Educação. Então, são diversos profissionais que doam, né, que se dedicam à causa coletiva, pensando e refletindo a educação no nosso município. E isso é um pouquinho do que eu sou, do que eu venho fazendo aí dentro da nossa cidade, contribuindo. Também teve um período da minha atuação profissional que eu fui conselheira tutelar aqui no nosso município. Então, sempre onde tem educação, criança e adolescente, podem contar comigo que lá estarei. Legal. Bem, ouvintes, foi legal essa introdução para vocês poderem conhecer um pouco mais da dona Lúcia Parreira, né? Eu ia falar Perreira. Parreira, né? Parreira. Grande Parreira. Que confunde um pouco com Pereira, né? Bem, pessoal, e o nosso outro convidado, tenho certeza que você, ouvinte, já ouviu falar dele, conhece ele ou a família dele, é o Dr. Chad Rezé, que é advogado, faz parte da Ordem dos Advogados, é empresário, empreendedor, político, foi vereador aqui no nosso município, é um homem que empreende, um homem que está em várias facetas aí da nossa sociedade. Então, agora vamos ouvir pela boca dele quem que é o Chad Rezé. Boa tarde, Rafael, Ronaldo, ouvintes aqui do nosso programa Café com Prosa na Rádio Jornal. Boa tarde a Lúcia, que é minha colega de trabalho no colégio e na faculdade. Bom, quem é o Chad? Eu sou empresário, atuo no colégio e na faculdade Barretos. Eu sou formado em Direito e em Pedagogia, tenho mestrado em Direito Público e doutorado em Educação. Estou atuando já na área de educação há mais de 25 anos. Iniciei minha carreira como professor na Universidade Paulista, em São José do Rio Preto, no ano de 2000. E desde então, nunca mais parei na área da educação. Em 2002, nós adquirimos o Colégio Barretos, aqui em Barretos. E em 2006, nós criamos a Faculdade Barretos. E venho, desde então, trabalhando junto com meu irmão, com o André, na educação aqui em Barretos e região. Fui vereador de 2000 a 2004, fui secretário municipal de Meio Ambiente de 96 a 2000, fui assessor jurídico da Prefeitura de Jaborandi também. Então tem aí uma experiência na área pública e uma experiência na área privada também, que é importante. Ô Chad, o que levou vocês, a família, você, seu irmão, na época seu pai, que Deus o tenha, que é uma pessoa que eu não tive a oportunidade de conviver, mas sempre quando eu escuto falar dele, o pessoal fala muito bem do homem de palavra, do homem de cumprir compromissos e acordo. Hoje eu convivo um pouco mais com o seu Abdala, que eu adoro ele, com o Hebe também um pouquinho menos, mas mais que o seu Abdala. Então, assim, é legal ver que a família é empreendedora e batalha para a cidade de Barretos. Mas o que levou em 2002 vocês analisarem e falarem, nós vamos fazer um investimento de comprar um colégio, vamos entrar no ramo da educação? Desde que eu me formei em Direito,
eu voltei para Barretos, aí eu resolvi fazer pedagogia, sempre gostei da área educacional, eu já tinha feito várias especializações, estava fazendo mestrado e dava aula na Unip em Rio Preto. O objetivo pertencia, que era o Colégio Barretos, antigamente era a bandeira Objetivo, pertencia ao grupo da Unip. Então eu tomei conhecimento que a escola aqui estava passando por uma certa dificuldade e que eles tinham uma pretensão de vender o colégio. E aí começamos a conversar, as negociações, e acabamos adquirindo o colégio. Então, como eu já era formado em pedagogia, já tinha uma experiência na área de educação, estava cursando mestrado, tinha a intenção de montar uma faculdade em Barretos, foi a oportunidade para que iniciasse o trajeto na área da educação. A Faculdade de Barretos iniciou em 2006, dentro do Colégio Barretos. Nós funcionamos ali por 4 anos, até que em 2010 nós inauguramos um novo campus, que nós compramos uma área que na época era uma área rural, totalmente desabitada ali na região, e construímos a faculdade do nada. Hoje a faculdade é uma referência em toda a região na área de educação. E o colégio também, aos poucos, nós viemos a cada dia melhorando a qualidade de ensino, a cada dia buscando aí um ensino de qualidade. O ano passado nós tivemos o reforço aí da Lúcia Parreira, que é uma grande conhecedora da área de educação, que veio contribuir conosco também. E estamos buscando sempre o crescimento, tanto na faculdade como no colégio. Eu entendo que a educação ela é um fator primordial no desenvolvimento de uma sociedade. E principalmente na nossa cidade, nós precisamos melhorar a qualificação profissional dos nossos jovens, nós precisamos melhorar o nosso nível educacional, para que assim nós possamos ter uma mão de obra mais qualificada, condições de melhoria nos salários da população e uma melhor qualidade de vida para toda a nossa cidade. Ô, Chad, como que o colégio consegue e a faculdade sobreviver hoje, isso estendo para você também, Lúcia, num mercado hoje tão competitivo, né? Porque nós temos a competição das faculdades EAD e também aqui em Barretos nós tínhamos a Unifeb, que depois, quando surge a faculdade de Barretos, ela vai naturalmente ocupando esse espaço ou sendo uma outra opção que até então não tinha. Quando a gente olha mais para o setor de colégio, a gente vê que agora chegou mais uma bandeira, a gente vê que está bem pulverizado. E, por outro lado, também nós sabemos que a qualidade da educação municipal, ela foi muito bem estabelecida na época quando o seu tio foi prefeito, que colocou um paradigma e os outros prefeitos vêm tentando manter ou melhorar, enfim. Só que no quesito educacional, até eu vejo assim, quando a dona Lúcia falou que ela está estudando vamos começar a discutir um novo plano municipal de educação. Eu vejo que os atuais ensinamentos hoje eles estão muito monótono e chato. E há necessidade de uma amplitude, uma conexão melhor com a natureza, uma conexão melhor com a espiritualidade, de interiorizar, de meditação. Então eu vejo que aquela plataforma muito tradicional, ela hoje às vezes o jovem não vai, porque nós temos aí a competição da tecnologia, ou ela pode atrapalhar. Então num mundo tão diverso, tão diversificado e tão evoluído, como se manter nesse setor educacional que hoje abriu muito assim? Boas reflexões, na verdade. Eu vou fazer um panorama geral para que a gente consiga trazer algumas reflexões a partir das suas indagações. Eu chego recentemente no Colégio Barretos e o que eu percebo, o que eu constato, o Colégio Barretos, ele tem uma tradição dentro da cidade de Barretos. E isso é um aspecto no sentido muito positivo. Por quê? Porque hoje a gente atende várias gerações. Então, o nome da família e a
o formato do colégio, o vínculo que o colégio, né, o corpo docente, o corpo de funcionários, os donos do colégio, tem um nome muito forte dentro da nossa cidade. E isso acaba reverberando vamos dizer, na fidelização dos nossos alunos. Sim. Então, isso é extremamente valioso, porque eles sentem pertencentes. Então, a gente recebe hoje diversas gerações de ex-alunos do colégio que fazem questão de matricular os seus filhos no colégio pelas experiências que eles puderam vivenciar dentro do colégio. Então, isso é um grande diferencial do colégio. Esse vínculo, esse respeito que o colégio estabelece, que vai além de gerações. Então, é um trabalho muito sério que o colégio vem realizando durante toda essa caminhada. Além disso, o colégio tem um respeito muito grande pelo seu corpo docente. Então, há também um respeito pelo corpo docente que deixou marcas positivas, porque o professor, ele tem esse jeito de encantamento. Então, quando as famílias retornam, eles retornam para ter aula do professor Sérgio, para ter aula do professor Carioca e tantos outros que eu poderia citar aqui e que permanecem dentro do colégio. Então, essa tradição e esse respeito, ele vai de geração a geração. E que a questão competitiva que nós vivemos, ela acaba não gerando uma fragilidade pela estrutura. Além disso, só isso é suficiente? Não, não é suficiente. A gente tem um olhar muito atento para todas as nossas famílias que nós atendemos. A gente tem políticas de bolsas que acabam contemplando as fragilidades econômicas que muitos vivenciaram e ainda vivenciam, principalmente pós-pandemia, porque houve uma queda substancial do poder de compra da população de uma forma geral, e nós atendemos uma fatia também de trabalhadores. Um outro diferencial, a gente é veementemente combatível em relação ao bullying, que é um problema sério que hoje muitas escolas vivenciam. E a gente trabalha no sentido de construir dentro da formação de totalidade de nossas crianças esse respeito. Então, isso também faz um grande diferencial. Eu costumo dizer que não que a violência não exista, ela existe. E ela está presente em todos os espaços. A questão é o que nós, enquanto profissionais, enquanto educadores, trabalhamos para que a gente possa enfrentar e trabalhar as diferenças e que os nossos alunos consigam ter essa formação em sua totalidade e respeito às diferenças. Então, um colégio tem esse diferencial. A nossa criança, o nosso jovem, eles amam ficar no colégio. Essa que é a verdade. Nós estamos encerrando aí a nossa 25ª integração, onde os nossos alunos tiveram desde de provas culturais, esportivas, teatrais, que fizeram com que desse vida para a escola, porque a escola não pode pensar somente no ensino. Ela tem que fazer além do ensino. Ela tem que trabalhar a cultura, ela tem que trabalhar o esporte, ela tem que trabalhar outras expressões que fazem com que essa criança se desenvolva plenamente. Então, são várias questões, várias ações que o colégio realiza que faz com que ele tenha sustentabilidade frente a um mercado competitivo, a todos os desafios da economia que vem enfrentando e que a gente vem driblando dentro desses paradigmas que fortalecem a nossa ação. Além disso, atualmente a gente está com um material que está completando 3 anos, um material didático que vem com plataformas diversificadas que consegue trabalhar essa diversidade também. A questão de gamificações, que é importante, o mundo tecnológico tem que acompanhar, o suporte que o próprio material didático fornece. Então, são várias questões que vão se delineando no processo de uma educação e que a gente consegue se sustentar dentro desse monte de questões que são colocadas aí, de desafios para a gente, que é o mesmo que acontece em relação à faculdade. A faculdade, a gente fala, né, a gente passou por um processo de pandemia muito complexo,
que a gente precisou virar a chave de uma hora para outra e que gerou, né, que esse para mim hoje é das minhas maiores preocupações enquanto profissional da educação que atua há mais de 30 anos. As nossas crianças, os nossos jovens, os nossos adultos adoeceram muito, muito, com questão de emocional, com questão de pânico, com questão de ansiedade, e que a gente não sabe ainda o volume do que tudo isso vai. A gente está vendo coisas acontecerem que a gente precisa atuar, mas a gente ainda não sabe precisar o tamanho da complexidade dos danos que ficaram. E a faculdade conseguiu fazer essa virada de chave com maestria. Então, hoje, a faculdade tem cursos e cursos que garantem excelência. Então, todos os cursos ofertados pela Faculdade Barretos são muito bem conceituados internamente, pelas avaliações internas e pelas avaliações externas. Então, o que a gente vai conseguindo se sustentar dentro dessa sociedade que cada vez mais competitiva é a qualidade. Porque, na verdade, as condições econômicas da população diminuíram. Então, o investimento. Um aluno que a gente atende numa faculdade, ele está investindo, ele não está gastando. Porque o investimento que ele faz nos cursos oferecidos pela faculdade é investimento porque ele vai colher no futuro. Enquanto muitos vendem certificados, vendem diplomas, mas na hora que você vai disputar no mercado de trabalho, você não tem condições porque o conhecimento ficou para trás. Então, é você equilibrar essa balança de um preço acessível, de um valor de mensalidade acessível, de condições justas e de oferta de ensino de qualidade, que é o que a escola e a faculdade têm entregado para a comunidade, e é isso que faz com que tanto a faculdade quanto o Colégio Barretos permanecem aí há esses mais de 20 anos apresentando e mostrando com eficiência e com qualidade o ensino na nossa cidade. Jade, eu acho que você acertou na coordenadora, hein? Com certeza, disso eu não tenho a mínima dúvida. Bem segura, conhecedora. Olha, aliás, vamos fazer uma campanha para ela ser a próxima secretária da Educação de Barretos. Aliás, tanto no colégio como na Faculdade de Barretos, nós temos uma equipe muito boa, de pessoas que realmente vestem a camisa, de pessoas que estão lá já há muito tempo conosco e que compartilham das mesmas ideias. Porque a nossa busca é sempre pela excelência na qualidade de ensino, por uma formação que realmente garanta à pessoa que esteja cursando uma faculdade, que a hora que ela sair no mercado de trabalho, ela realmente vai ter uma oportunidade de trabalhar. Hoje, quando uma pessoa procura a faculdade, procurando um estagiário, é a coisa mais difícil. Nós temos quase todos os nossos alunos ou empregados ou estagiando. É difícil alguém não ter uma oportunidade aí durante a faculdade de estágio ou de emprego por muitas empresas. Algumas empresas em Barretos já deixam desde o começo do ano para que nós possamos indicar a ele estagiários, e todas as pessoas que querem trabalhar realmente conseguem sustentar a faculdade e ainda melhorar a qualidade de vida. E é interessante, Chad, eu viajo bastante e rodo bastante também a região. E a gente acaba conversando com o outro, me formei lá na Faculdade de Barretos. O meu filho está estudando lá. Como que ela conseguiu em num período curto de tempo, né? Porque geralmente para consolidar uma marca educacional demora. A faculdade, você vê que ela virou uma referência de pessoas comentar, não, eu estudei lá, meu filho estuda lá, isso, aquilo. E aí entra no que a dona Lúcia falou, como houve essa mudança de chavinha também nesse quesito que ela conseguiu consolidar como uma referência educacional de ensino superior aqui no município de Barretos, que reverberou para a região, para o estado, enfim, que aí vai adentrando aí, como que é interessante isso, como vocês conseguiram. E uma coisa que eu sempre escutei, acho que o Ronaldo também, o pessoal fala muito da qualidade. Então, acho que isso, se eu fosse citar aqui, o que eu mais escuto falando da faculdade, é disparado o que eu escuto, acho que o Ronaldo também, a qualidade. Então, assim, fica até uma dica, mantenha a qualidade. Exatamente.
E tem uma outra questão que eu gostaria de fazer um destaque, né? Tem várias questões que a gente poderia fazer um destaque, mas tem um especial que, com o processo de curricularização, com os projetos de extensão, que é o FB Interativo. Por que eu gostaria de dar um destaque? Pela seriedade que a faculdade trata a educação e no sentido de colocar à disposição da sociedade barretense esses serviços que os universitários podem atender às demandas sociais. Então, eu sempre levo, né, às vezes, recentemente, numa das nossas reuniões, a gente teve a presença do coordenador do curso de enfermagem participando da nossa reunião, porque as demandas das escolas, as demandas dos empresários, então eles entram no portal da faculdade FB Interativo e eles postam ali as dores da empresa, as dores de uma escola, e aí ali dentro, metodologicamente, os professores direcionam para grupos de alunos que vão desenvolver. Então, imagina, uma escola precisa de um programa, às vezes, computacional. Ele pode demandar para a faculdade vai ter a oportunidade de também os nossos alunos desenvolverem um projeto para atender aquela demanda, aquela dor daquela escola, aquela dor de uma empresa, aquela dor de um postinho de saúde, ou seja, o compromisso da faculdade com as questões sociais, onde todo mundo ganha. Ganha o nosso aluno que está em processo de formação, porque ele desenvolve projetos para atender às demandas societárias, e ganha a sociedade porque a faculdade está colocando à sua disposição os serviços dos nossos alunos. Então, eu gostaria de dar um destaque, porque às vezes a comunidade que nos ouve, ela não conhece esse tipo de trabalho que é prestado pela faculdade. Além, lógico, de todo o trabalho da psicologia, com a clínica de psicologia que atende a comunidade, com o núcleo de prática jurídica, ou seja, a faculdade, ela é um bem da nossa cidade. Ela presta um serviço de qualidade para a nossa sociedade barretense. Então, Barretos tem que valorizar e tem que se sentir abraçados pela Faculdade Barretos, porque a Faculdade Barretos, como você mesmo colocou, Rafael, a qualidade do ensino. E ela está cada vez mais se aperfeiçoando justamente para demandar para a sociedade o que a ciência vai desenvolvendo e colocando a serviço da própria sociedade. Ciência se faz assim, né? A gente tem que evoluir desta forma. Ronaldo? Passou uma informação aqui para os nossos ouvintes da rádio. Toda a linha Jeep 0 km com descontos exclusivos. Bônus de até 40 mil com um Jeep seminovo na troca, mais IPVA 2024 grátis. Aproveite a linha Jeep Compass com taxa de 0,99%, 50% de entrada em 36 vezes. Venha para a Alma Jeep em Barretos e faça um test drive. Ó, nosso Milton Neves tá melhorando, hein, Adilson? Tá melhorando, hein, nosso Milton Neves, né, Ronaldo? A entonação tá melhorando. Tô aprendendo com a Adilson aqui. Puxou o fôlego e foi. Legal. Também agradecer o pessoal lá do Serra Azul, do Frango Assado. Tava vindo de viagem, parei lá com mais 2 pessoas e o pessoal cantou parabéns lá para um funcionário. A gente se enturmou, tirou foto, fez vídeo. Aí conversa, vai falar, tem um programa na rádio, manda um abraço para nós lá que a gente vai acompanhar. Então, vou mandar um abraço e depois eu vou mandar para vocês aí um abração aos atendentes e todos os funcionários aí do Frango Assado lá do Serra Azul, que muito acolhedor, muito animado e muito prestativo. Chad, continuando nesse assunto educacional, a gente sabe que a faculdade, o colégio está se reinventando, se reinventou, está se estruturando. Tem algum curso que pode pintar aí na faculdade? Porque a gente vê que teve alguns cursos diferente, né, igual psicologia. Eu sei que é uma demanda da época da minha mãe, minha mãe era louca para fazer psicologia. E na época não tinha isso, aquilo, filha mais velha, tal, mulher lá atrás, meu avô, não vai sair da cidade, foi e fez pedagogia. E ela ama o que ela faz. E aí eu vejo a senhora falando, eu vejo que os olhos brilham, né? E a dedicação, o entusiasmo. E a gente precisa de pessoas entusiasmadas. O mundo não faz com os inteligentes, o mundo faz com os entusiastas
que lutam porque aí os entusiastas chamam os inteligentes e falam, ó, tem essa ideia aqui. E a história é isso. Quando você olha para a Ford, foi isso. Ele reuniu todo mundo, ó, ficam fazendo aí, que chegar nesse paradigma de carro, a gente vai começar a vender. Então, assim, isso motiva. Eu falo aqui porque os ouvintes, às vezes, não estão vendo o brilho dos seus olhos quando você fala de educação. Eu acho isso muito interessante. Mas quem estiver acompanhando pelas redes sociais ou quem for acompanhar, vai poder ver esse brilho nos seus olhos falando de educação. E eu acho, Charles, primeira vez que eu estou conhecendo a Dona Lúcia, eu acho que você, assim, o colégio, o grupo acertou nessa motivação dela em fazer educação. E tem alguma ideia de algum curso novo que vai vir? Ou estão pensando em algo? Eu já ouvi falar que vocês estavam tentando trazer medicina. Enfim, sempre há muitos assuntos que circulam aí na cidade. Olha, nós temos um grupo de trabalho grande, já temos alguns cursos que estão em fase de autorização perante o MEC, mas a Faculdade Barretos vai crescer, já se consolidou como uma instituição de ensino superior de referência na nossa cidade, e logo nós teremos aí várias novidades para a população, mas ainda estão sendo tratadas internamente, e como nós dependemos de algumas autorizações do Ministério da Educação, e ainda é muito burocrática toda essa parte, então nós vamos aguardar mais um pouquinho para fazermos as divulgações. E falando em Faculdade Barretos, você falou que em 2006 vocês inauguraram a faculdade e depois em 2010 o novo campus. O novo campus. Eu conheço, eu acho ele muito organizado e muito estruturado. Só que em 2010, quando vocês falaram, olha, vai ser nessa área, vai ser aqui, o pessoal falou, não, vocês é louco. O que levou vocês a escolher aquela região? Olha, ou aquele local, enfim. A educação mudou. Vamos só fazer um preâmbulo aqui. A educação mudou muito. Certo. Lá em 2010, 2009, 2008, quando nós estávamos pensando o novo campus, era tudo físico, nós precisávamos de uma área grande, e eu estava procurando na época uma área que aproximadamente 2 alqueires para adquirir na cidade. Então, eram poucas áreas disponíveis. Nós visitamos vários lugares, tudo, e ali, na época, era uma chácara do seu finado Nenê Dyer, e eu sentei várias vezes com ele lá na Vox, na 25 com a 10, e negociamos, e acabamos chegando ali, e ele desmembrou 2 alqueires ali da área dele e me vendeu na época. Aí nós acabamos construindo a faculdade naquele local. Depois acabou, hoje nós já temos lá um conjunto de prédios, mudou toda a região, mas na época não tinha praticamente nada. Nada. Hoje você está cheio de vizinhos lá. Hoje nós temos muitos vizinhos. E naquela época se precisava de uma área grande, se precisava de muitas salas de aula. Hoje, com a hibridização do ensino, com essas mudanças que vieram no pós-pandemia e que nunca mais vamos voltar ao que era antigamente, é uma nova realidade a educação. Então, não se necessita mais de uma área tão grande para se fazer uma instituição de ensino. Mas nós temos salas de aula, depois nós fomos construindo, fomos aumentando, fizemos todos os laboratórios para enfermagem, nutrição, psicologia, todos os cursos estão muito bem estruturados. A nossa clínica, que é o núcleo de apoio à comunidade, que atende o pessoal do direito, que é o núcleo de prática jurídica, a psicologia, que tem dado atendimento para a população. Nós temos o atendimento nutricional, nossos alunos estão em todas as UBSs, no Hospital do Amor, no Hospital São Jorge, na Santa Casa, enfim, em todo lugar que você for hoje, se você for no Minerva, se você for no Friboi, em todo lugar tem um aluno da Faculdade Barretos trabalhando ou estagiando.
E isso para nós realmente é muito importante. E aí, quando nós fomos lá para essa área, nós construímos e temos assim todas as condições para abrir novos cursos. Nós ainda temos uma área ao fundo da faculdade para ser construída. Então, estamos trabalhando, estamos pensando, nós temos uma equipe pensando nos melhores caminhos, nós temos algumas assessorias trabalhando conosco também para viabilizar cursos com excelência na qualidade de ensino para que possam ser referências aqui em Barretos. Então, logo, logo nós teremos essas novidades. Hoje, quem está nos ouvindo, quem está acompanhando, se interessa ou ir por colégio, o pai quer levar o filho, ou o mais experiente fala, olha, está na hora de eu fazer uma faculdade. Ele pode ir lá, pode conhecer, tem uma visita, como é que funciona esses procedimentos? Tem só na época do vestibular, ele pode entrar durante o ano na faculdade, como é que funciona? Na verdade, nós temos entrada na faculdade no meio do ano. Né? As entradas, elas cumprem regimentalmente, né, por conta da questão dos dias letivos. Certo. Então, agora, para esse semestre que está em andamento, não é possível matricular se não tiver vindo por transferência. Se for por transferência, ele está vinculado a uma instituição, não haverá problema algum. Mas nada impede, né, que ele vá até a instituição, que ele conheça, que ele assista uma aula daquele curso que ele pretende vir a cursar. E a gente tem, desde a equipe, chegando na faculdade, a gente tem atendente que vai direcionar, como também a gente tem um corpo de coordenadores extremamente competentes, qualificados, que estão aptos e vão atender e vão organizar para que este aluno consiga dirimir todas as suas dúvidas relacionadas ao curso pretendido. E em relação ao colégio, o colégio também a gente tem uma equipe. Então, chegando no colégio, a gente tem um setor do comercial, que hoje responde por esse setor a Letícia, uma professora que está lá para atender, e também há a possibilidade da gente permitir um dia um ou até mais dias que a criança ou o adolescente permaneça para assistir uma aula, porque é extremamente importante, sobretudo para a criança, para o adolescente, o vínculo, porque o processo educativo ele se dá quando a gente garante também esse vínculo. Então, a criança se sentir bem no ambiente, sentir acolhida, sentir pertencente, e isso vai reverberar significativamente para o processo de aprendizagem. E a gente tem todas as condições também de permitir, como também a gente aceita, né, recentemente mesmo, a gente recebe algumas crianças que vêm transferência, às vezes algumas internamente, outras que vêm porque nós temos uma cidade como uma referência ao tratamento do câncer. Às vezes a gente também recebe crianças que um familiar esteja passando. Então, a criança estando matriculada, vindo por transferência em qualquer tempo. Quando não está matriculada, é ingressante. Aí, na educação básica, a gente tem a entrada anual, porque é diferente da faculdade, que é semestral. Então, a semestralidade, e a gente tem entrada no meio do ano para a faculdade, para a criança, somente no início do ano, a não ser que ela esteja vinculada, vindo por transferência em qualquer tempo. Então, a gente chegando no colégio, a gente tem esse setor, a própria Letícia faz esse alinhamento com a coordenação. Hoje, internamente, eu respondo pelo 6º ao 9º ano e o médio, e a Bruna responde pela educação infantil e fundamental 1. Ou seja, o colégio ele atende dos 4 aninhos até o médio, até o 3º ano do ensino médio. Então, e quem está nos ouvindo, se pretender nos conhecer, sintam-se acolhidos, serão muito bem recebidos pelo colégio. Ronaldo? O bom de estudar no colégio que dá para você entrar no 1º ano, ficar até o colegial e depois passar até para a faculdade, né? Dá para estudar. Na verdade, ele entra no infantil. Tem o infantil. Olha aí que legal. E você sabe que no final do ano nós tivemos alguns alunos que estão lá na faculdade.
E aí até chamei que muito voltado ao esporte. Então, times de basquetebol, tem lá os adolescentes que treinam no período da tarde. E nós tivemos alguns alunos que foram fazer o curso de Direito. Eu chamei o André lá, falei, André, ó, esses meninos aqui são das atléticas, tá? Para movimentar, porque tem que ser uma faculdade tão animada como o colégio. E é bem por aí mesmo. Eu tenho alunos lá que assim, traçaram a trajetória acadêmica, iniciando lá na básica, e estão na faculdade ou já saíram da faculdade. Da mesma forma que a gente também tem o corpo docente com professores que estudaram na faculdade. Olha, que legal. Então, é uma grande família. Eu costumo dizer que a gente é uma grande família, todos imbuídos, né, na mesma direção de ofertar uma educação de qualidade, que eu acho que o compromisso é extremamente importante. Né? Verdade. E é legal você trazer essa fala para os nossos ouvintes, porque quando a gente vê uma marca, a gente não sabe, às vezes, o que está por trás da marca. E, às vezes, você vê lá, um merchan, Faculdade Barretos. Ah, legal. Mas quando vem e abre o microfone, que vocês possam falar essas nuances que às vezes o ouvinte, ou às vezes a simples marca não passa. Isso motiva, cativa, isso desperta interesse. Falou, olha, eu não sabia que era assim, olha, eu vou lá fazer uma visita. Exatamente. Olha isso, aquilo. E quando você mostra esse compromisso social e essa atenção, porque às vezes a pessoa que tem condição, ela fala, mas às vezes é muito caro para mim, eu nem vou lá. Mas às vezes ela vai, chega lá, fala, não, olha, dá para ajustar aqui, dá para dar um desconto aqui, dá para fazer algo aqui. E ela fala, nossa, sabe aquele atendimento mais personalizado, não aquele atendimento padrão? Isso faz toda a diferença. A nossa alegria também, que nem este ano, a gente teve um aluno nosso que prestou faculdade de medicina aqui na cidade, o Pedro. E a nossa alegria foi que ele foi contemplado com uma bolsa 100%. Oi, que legal, que então, legal. é filho do nosso colégio. Então, é uma grande família. A alegria dos pais, o que mais me encantou, né, no dia que saiu o resultado, ele esteve no nosso planejamento para agradecer os professores por tudo aquilo que ele estava vivendo. Então, essa oportunidade de compartilhar com os nossos ouvintes, a educação ela é revestida de muito sentido, de muito significado, e ela impacta e muda vidas. Eu acho que a grande, né, política educacional, eu acho que ela tem uma relevância societária porque ela transforma as vidas das pessoas, e isso não tem valor que a gente consiga mensurar. A gente falou muito dos alunos, e na parte do docente, como é que tá? Está sendo fácil achar bons profissionais, tanto para trabalhar no colégio quanto para trabalhar na faculdade? O pessoal tem interesse ainda de lecionar? Ou como é que está essa reposição? Eu vejo para outra universidade que eu estudei, aqueles profissionais bons assim daquela época falam, não, lá eu não quero voltar nunca mais. Né? E, na Unifeb, né? E eu vejo que eu converso com o professor, não estou lá, não quero voltar, tal. É cíclico, né, isso. E como é que tá lá? Tá sendo fácil arrumar bons profissionais? É um grande desafio, né? Na verdade, bons profissionais é um grande desafio. Mas, por um outro lado, a gente percebe, por relato dos próprios profissionais que atuam, que eles têm muito prazer de estar no colégio. Tem até profissionais que já poderiam, né, não estar na ativa, mas escolhem permanecer na ativa justamente porque o colégio... Carioca é um desses, né? Carioca é um desses. Porque, nossa, eu estudei com o filho dele. Foi... Carioca, Bina, Sérgio, Bina me deu aula. Deu aula para mim também. Exato. Todos são professores que estão há mais de 20 anos conosco lá. Exato. Então, isso Parabéns, retrata, assim, a satisfação, né? Um ambiente muito prazeroso. Eu costumo dizer, eu já circulei para muitos espaços. E todos os momentos que eu tenho a oportunidade, eu agradeço muito a comunidade nossa, dos pais e dos nossos alunos.
Os nossos alunos são danados, são arteiros e eu os prefiro que eles sejam arteiros, porque lugar de criança é brincando, é fazendo danura, que não tem problema algum, porque criança que não brinca fica adulto e irresponsável. Então eu quero que criança brinque bastante, porque é na idade certa. Mas eles têm um aspecto que eu não canso de elogiá-los, que é a educação, o respeito. Você não percebe os alunos que te afronta, que são debochados, que você está falando é como se você estivesse falando para as paredes. Não, eles são alunos que têm as danuras mesmo, as artes de criança, mas eles são crianças que a gente tem uma família que nos apoia, uma família que está junto conosco, ou seja, nós somos de fato uma família que somos parceiros, porque o processo educativo nessa sociedade que a gente está vivendo, aonde a gente tem muitas vezes valores deturpados, falta de valores, se a gente não tiver uma união entre família e escola para conduzir essas crianças e esses adolescentes para o bem maior, porque a gente é parceiro, eles convivem conosco um bom tempo da vida deles, a gente impacta, ou positivamente ou negativamente, mas a gente impacta. E se colocar que ele entra lá no comecinho, vai até a faculdade, ele passa um terço da vida dele dentro do grupo. E se não tiver esse respeito mútuo, a gente está deformando e não formando. E lá no colégio a gente percebe que eles têm respeito, a gente é autoridade, a gente tem autoridade, que aquelas pessoas que estão nos ouvindo, é importante. Não é mais o autoritarismo que nós vivemos. Faz porque eu estou mandando, não. A gente convence por bons argumentos, porque nós também queremos que saiam os alunos críticos e reflexivos na sociedade do conhecimento, né? Olha, eu circulo bastante em Barretos e fora. Em Barretos eu nunca ouvi alguém falar mal da faculdade ou do colégio. Todas as pessoas que passaram por lá falam com respeito. Ou aqueles pais que às vezes o filho mudou de colégio, ou não precisou mais, ou teve uma dificuldade e voltou para a rede pública. Eu conheço 4 casos nesse sentido. E a pessoa fala assim, olha, e elogia, porque foi lá, conseguiu negociar, conseguiu acertar, mas falou, não dava para pagar ainda. É período pós-pandemia, infelizmente, acarretou muitas famílias. E você vê assim, com gosto que fala. Eu acho que isso é muito interessante, porque quando a gente, e eu acho que você trouxe muito esse prisma para a conversa, que o colégio ele está formando o quê? Cidadão. O colégio ele está formando o quê? Chad, você e o André, junto com a sua equipe, vocês têm uma grande responsabilidade. Por quê? Porque vocês estão formando Barretos. Exatamente. Porque vocês estão formando o profissional que vai atuar aqui, o profissional que vai trabalhar, o cidadão que vai viver aqui. E eu lembro que no começo, o Chad dessa entrevista falou muito do paradigma da educação, que é primordial, você usou essa palavra, primordial. E quando nós expandimos para outras sociedades fora, o assunto número 1, educação. Educação. Quando você tem uma sociedade mais educada, todos os outros problemas são minimizados. E como são, né? Chad, aproveitar esse final que a gente está indo para o nosso programa, aí faltando aí quase 10 minutos, né, mestre Adilson? Não poderia deixar de perguntar para você. Vem aqui um homem público, político, politizado, né, uma liderança dentro do MDB local, e aí não poderia, os finaizinhos da entrevista, falar um pouquinho de política. A gente viu aí que o MDB fez uma grande movimentação. Primeiro tinha um político na cidade que estava divulgando a 4 cantos, que era dono do MDB, que estava indo para o MDB e tal, e no final a gente viu que foi o Mussa que foi para o MDB e atualmente aí está como pré-candidato a prefeito do município. Você como um político experiente que foi secretário municipal, foi assessor jurídico, foi vereador, foi candidato também na última eleição, como você vê o MDB aí para as eleições desse ano? Olha, o MDB trabalhou aí quietinho nesses últimos meses. Nós temos uma chapa de vereadores que vai surpreender, de candidatos, pré-candidatos a vereador, que vai surpreender a nossa cidade. Tenho certeza que temos bons nomes aí. E a vinda do Mussa
ele muda um pouquinho a perspectiva aí do nosso partido. O nosso presidente Baleia Rossi deu essa diretriz para nós e vamos trabalhar aí para campanha do Mussa, a pré-candidatura ainda. As convenções são só até o meio do ano, acho que até lá ainda teremos muitas novidades aí, mas conseguimos fechar uma chapa de pré-candidatos a vereador que tem muitas pessoas interessantes ali, e tenho certeza que o MDB vai sair mais forte nessa próxima eleição. O MDB nessa janela, ele perdeu um vereador e veio outro, né? O Chafei, acho que foi para o União Brasil, e o professor Adilson veio para o MDB. Isso. Então manteve ali na Câmara a sua representatividade, e com certeza vamos trabalhar para eleger pelo menos 2 vereadores na próxima legislatura. Legal. E o Chad, que disputou a eleição passada, tem pretensões nessa eleição, é o Chad político, não professor, não empreendedor. Vamos ver. Estamos conversando ainda bastante, aguardando algumas definições, mas existe essa possibilidade. Então vamos aguardar mais um pouquinho para ver o que vamos fazer. Eu acho que ele é candidato, hein? Eu também tô achando. A senhora tá achando também? Eu também. Eu tô achando. Não, eu vejo assim, você tá bem preparado, já tem uma experiência, eu acho que pode colaborar e contribuir com a política municipal. E eu acredito que está no momento, né, infelizmente, há hoje em Barretos, na política falta um pouco de educação, né? Porque acho que exageram o teor de ataques, o teor de ataques pessoais, o teor de ataque contra a honra, fake news. Só que a legislação vem mudando e a sociedade vem mudando e não aceita muito mais isso. Só que as pessoas estão esquecendo de pensar na cidade. Eu vejo, você participou da gestão do seu tio, foi uma gestão que pensou muito na cidade, muito no protagonismo de Barretos como uma sede regional, de Barretos como uma válvula propulsora. E hoje eu vejo que a gente, no decorrer do período, independente de gestões que passaram, a gente vem perdendo algo nesse sentido. E a gente vê Guaíra, que deu uma crescida com o prefeito Junão, Jaborandi com o Silvinho, Olímpia com o Fernando Cunha, no qual eu e o Ronaldo, a gente já teve falando com o Junão, já teve falando com o Silvinho, já teve falando com o Fernando, mas o Fernando sempre é uma aula você falar com ele, e ele assim encontra todos e todo mundo lá, foi eleito, foi reeleito, e pensa na cidade de Olímpia, que hoje eu falo muito. Pessoal, vamos pensar em Barretos. Porque o pessoal fica, mas Olímpia, mas não dá para ficar pensando, a gente tem que pensar em Barretos. E eu vejo, Chad, que você tem uma grande responsabilidade nesse processo, não só você como pessoa física, mas você como pessoa jurídica MDB, entendeu? Porque a sua história está atrelada ao MDB, e a história do MDB está atrelada ao seu sangue, à sua família aqui na cidade. Então eu vejo que vocês têm uma corresponsabilidade, né, não colocando uma pressão, mas falando a verdade, com as eleições agora de outubro, e com o futuro da nossa cidade. Eu acho que a nossa cidade tem que se reposicionar. Nós estamos perdendo muitas oportunidades para Bebedouro, para Olímpia e mesmo para cidades menores como Guaíra. E acho que Barretos precisa urgente se reposicionar nesse sentido. E aí, eu acho que essa eleição é muito importante para a nossa cidade. Eu nasci em Barretos, sou barretense, meu ganha-pão está aqui, eu trabalho aqui, sempre morei aqui e me preocupo com a minha cidade. Espero que Barretos eleja pessoas que estejam comprometidas realmente com a melhoria da nossa cidade. As pessoas têm que pensar no coletivo, pensar no bem comum. Quando a pessoa entra em uma campanha política pensando em levar uma vantagem, pensando no seu próprio bem-estar, ele não vai fazer nada de bom para a nossa cidade. E essa é a nossa grande preocupação. É que a nossa população realmente reflita muito, pense em quem pode contribuir para a nossa cidade, porque se nós tivermos administradores que estejam comprometidos em trabalhar, em buscar recursos,
não tenham preguiça de andar, de ir a São Paulo, ir a Brasília, de bater na porta, de pedir realmente, nós vamos ficar para trás. E isso não pode, é inadmissível para a nossa cidade. Então, realmente, espero que tenha uma mudança muito grande aí em toda a política barretense. E se eu puder contribuir aí, sempre vou ajudar a nossa cidade. A gente já viu que o MDB tirou uma carta, quando todo mundo tá falando, até teve um entrevistado aqui no programa que falou, não, o Mussa tá no MDB, tá no PT. O Mussa é candidato pelo PT. Aí outros falavam, não, que fulano tá no MDB. E aos 47 do segundo tempo, acho que a Sociedade de Barretos ficou surpresa com a ida do Mussa. Eu adoro o Mussinha, companheiro meu lá dos Independentes, é uma pessoa que sempre me liga. Já veio nesse programa 2 vezes, sempre colabora, sempre quando tem ideia me liga, quando tem sugestão. Semana retrasada mesmo me ligou para falar de um assunto. Ele é uma pessoa que se doa à cidade, eu acho que é uma baita aquisição ao grupo, ao MDB. Eu acho que vocês ali unindo forças ali, vocês têm tudo para trilhar um belo caminho, porque a cidade necessita e precisa aí, né? Porque tem uns que não dá para fazer política aqui na cidade, não. Bem, pessoal, estamos caminhando para o encerramento de mais uma edição do programa Café com Prosa. Antes disso, gostaria de agradecer a você, Lúcia. Fica o microfone para suas considerações finais rapidamente, senão sua Abdala fica brava que eu passo do tempo. Agradeço, Rafael, Ronaldo, né, o Chad, por esse bate-papo. Foi uma tarde muito prazerosa, que a gente teve a oportunidade de compartilhar com os nossos ouvintes um pouquinho de educação, que é o que realmente eu faço nessa minha caminhada aqui na cidade de Barretos. Um prazer muito grande e, em outra oportunidade, pode contar comigo. Obrigado. Chad? Também quero agradecer você, Rafael, Ronaldo, Adilson, pela oportunidade de estarmos aqui participando, eu e a Lúcia, falando um pouquinho sobre educação, conversando um pouquinho sobre política. É sempre bom a gente ter a oportunidade de conversar com a população da nossa cidade e é sempre bom estarmos com pessoas que são comprometidas com a nossa cidade. Então, só tenho a agradecer pela participação no programa. Obrigado, Chad. Obrigado, Lúcia. Lembrando que vocês ganham uma caneca do programa. Agradecer a nosso parceiro Graphic Brindes Barretos. Deixa eu mostrar a caneca aí, ó. Caneca do programa. Café com Prosa. Agradecer a Graphic Brindes Barretos, o Everson e o Wellington ali na 7. São queridos meus olha lá, ó. Rapaz, essa dona Lúcia conhece todo mundo, viu? Você acertou a mão, hein, Chad? Ó, já tá aí quem pode colaborar com o plano municipal, com o pré-plano municipal aí do Mussa aí, ó, do MDB. Ela tem experiência na educação aí. Agradecer você, Ronaldo, você, Adilson. Obrigado. Bem, pessoal, essa foi mais uma edição do programa Café com Prosa, aqui pela Rádio Jornal 88.7 FM. Um abraço e agradecimento à sua Abdalinha. Espero você na próxima edição. Tchau! Atenção! Você que é cliente PCD, participe do PCD Day na Alma Jeep Barretos e aproveite as condições exclusivas para adquirir um Jeep 0 km. É neste sábado, dia 6 de abril, a partir das 9 horas da manhã. Participe e tire todas as suas dúvidas sobre o processo de PCD e saiba se você tem esse direito. Alma Jeep. Paz no Trânsito começa por você. O clube mais querido da região vai ficar ainda melhor. Conheça o novíssimo Rio das Pedras Aquapark. Futuras instalações com piscinas de ondas, rio lento, mega tirolesa, free fall e muito, muito mais. WhatsApp 17981501366. Rio das Pedras Aquapark. A sua família merece essa diversão. Descubra a magia da higienização de estofados com a Imperial Clean. Elimine sujeira, ácaros e bactérias, garantindo um lar saudável para a sua família. Restaure o brilho e as cores originais do seu sofá como se fosse novo. Cuide da saúde e do conforto de quem você ama. Oferta exclusiva. Contrate agora e ganhe uma lavada simples no seu carro. Acesse nosso site imperialcleanestetica.com.br e agende uma visita já. E aproveite! Imperial Clean, os melhores serviços para deixar sua casa limpa e confortável. Pareço bruta, mas guardo
um punhado de sentimentos. Nesses grãos, já pisaram de mocinhas a touro bandido e gente tão devota por rodeio que ganhei a fama de sagrada. As minhas marcas carregam o peso de muitas histórias. Chão do templo da nossa cultura. Sou a terra que há em Barretos. Terra da nossa gente. Terra de emoções. Em 2024, o fenômeno country internacional Cody Johnson, Jorge Mateus e muitos outros artistas vão levantar poeira em nossa arena. Celebre a maior festa do peão de boiadeiro da América Latina. Barretos 2024. Terra de emoções. Beba com moderação. Você não quer ser esquecido, não é mesmo? Então, chegou a hora de anunciar com a Alfa Outdoors e Painéis. A Alfa é líder no segmento de mídia exterior em Barretos e região. Ligue agora e anuncie com a gente. Alfa Outdoors e Painéis. Nosso negócio é divulgar o seu. 17 98202 6555. Inscreva-se em nosso canal e até a próxima! Esta é a Jornal FM, ZYE 300.